Olá, estudantes! Sejam muito bem-vindos a mais um aprofundamento aqui no Centro de Mídias. Eu sou o professor Kleber e o nosso componente é as transformações do espaço geográfico e sociedade. Nós já estamos na nossa atividade número 3 e o desenvolvimento 1. E aqui na Libras eu estou comigo aqui com a Thalita e depois o Matheus, que vão me ajudar na Libras, né, que sempre aí nos auxiliam. E qual que é o conteúdo da nossa aula de hoje? A gente já está na atividade 3, tá? Então, vamos lá para a nossa telinha para ver as habilidades e ver aí o nosso primeiro desenvolvimento da atividade 3, tá? Então, vamos olhar aqui rapidamente as habilidades da nossa aula de hoje, que são selecionar e mobilizar intencionalmente recursos criativos para resolver problemas reais relacionados a temas de natureza histórica, social, econômica, filosófica, política ou cultural em âmbito local, regional, nacional ou global. E qual que é a nossa habilidade de formação geral básica? Essa habilidade é identificar, contextualizar e criticar tipologias evolutivas, populações nômades, sedentárias, dentre outras, e oposições dicotômicas, como cidade e campo, cultura-natureza, civilizados e bárbaros, razão e emoção, material e virtual, etc. Explicitando aí as suas ambiguidades. Quais são os nossos objetos do conhecimento? Os processos de transformação da paisagem em diferentes sociedades, as contribuições dos conceitos geográficos para a compreensão das transformações na sociedade, território e espaço. E a nossa estratégia principal é a sala de aula invertida, onde o nosso aluno é o protagonista. Então, na atividade de hoje, a gente vai rever, os conceitos a respeito de território que a gente viu na aula anterior, as definições de território. A gente vai ver também as orientações da atividade 3 e a gente vai ver o começo do desenvolvimento dessa atividade, tá? Então, lembrando aí que essa atividade ela é opcional para o professor, Você pode trabalhar da maneira que você achar mais interessante e os caminhos vão acabar sendo diferentes, pois como o aluno vai ter que fazer uma pesquisa, eu fiz uma pesquisa e ela provavelmente vai ser muito diferente da pesquisa que os estudantes vão fazer, tá? Mas ela serve de orientação, tudo bem? Então, bora lá para a nossa recapitulação. Vamos lá para a nossa tela mais uma vez. Quais são os objetivos da aula de hoje? Na aula de hoje, vamos rever os conceitos de território e entender o conceito de suas divisões no âmbito político, cultural, econômico e natural. E após isso, vamos ler as orientações da atividade 3 e ver a primeira parte de um exemplo de resposta. Então, na aula anterior, a gente falou sobre as divisões do território, como ele é estruturado, e agora a gente vai também responder aí, começar a responder a nossa atividade 3. Bora lá, que tem bastante conteúdo na aula de hoje. Vamos lá. Bem, qual que é a definição de um território? A palavra território refere-se a uma área delimitada sob a posse de um animal, de uma pessoa ou grupo de pessoas, de uma organização ou de uma instituição. O termo é empregado na política referente ao Estado-nação, por exemplo, e na biologia, área de vivência de uma espécie animal. E na psicologia, ações de animais ou indivíduos na defesa, ou para a defesa de um espaço, por exemplo. Então, perguntinha aí na tela, que a gente viu na aula anterior, que é: qual a relação destas imagens com o conceito de território? Então, a gente viu numa das imagens um leão, que está com uma cara bem brava, e do outro lado nós temos o mapa do Brasil com as divisões territoriais dos estados que nós temos atualmente. Então, o que um leão tem a ver com a divisão do mapa do Brasil? Se você estava presente na aula anterior, você vai se lembrar que quando a gente fala de território, a gente está falando também não só dos seres humanos, que definem os territórios, mas no reino animal, os animais também
tem as suas áreas, né, que eles eles delimitam, né, através, por exemplo, da urina, né? Eu comentei com vocês que o leão ele faz o xixi para marcar o território, o cachorro também faz isso. Então, os animais eles têm o seu território e quando o território é invadido, ele faz aquela cara brava, né? Então, o leão ele está bravo daquele jeito porque a câmera, né, ela está apontada ali para a cara dele, provavelmente é um drone ou alguém que está muito próximo e ele está fazendo essa cara de bravo porque a pessoa está invadindo o território dele, que ele delimita como dele, tá? E os seres humanos também fazem isso. Então, não é só os animais, os seres humanos, eles também separam territórios. E eles separam esses territórios de que maneira? Né? Através das fronteiras. Então, a gente vê no mapa do Brasil as divisões territoriais que são separadas desta maneira por conta de acordos políticos, por exemplo, o envolvimento do Brasil com guerras, então ele pode ampliar o seu território também, né? Como na Guerra do Paraguai, que o Brasil acaba pegando um espaço do Paraguai e a gente aumenta o nosso território, enfim. Existem várias formas aí dos seres humanos ampliarem o seu território, tá? E ele é dividido através de fronteiras. Fronteiras nos municípios, nos estados, nos países e por aí vai. Vamos avançar um pouquinho. Um território é dividido por algumas dimensões, né? E a primeira delas que a gente trabalhou foi a dimensão política. Todo território vai ter política, né? Então, o que é a política? É a organização de pessoas. Então, no contexto político, o termo território refere-se à extensão da superfície terrestre de domínio de um Estado, seja ele soberano ou não. Lembrando que Estado ali está em negrito e está com E maiúsculo. Por quê? O E maiúsculo representa forma de governo. Então, o Estado com E maiúsculo é forma de governo. E o Estado com E minúsculo é território, tá? Então, quando a gente fala do contexto político, né? Então, a gente está falando de Estado com E maiúsculo. O Estado nos governa, quer dizer que o Estado, né, as instituições governamentais é que controlam o território. E se eu falar para vocês o Estado de São Paulo, esse Estado vai ser com E minúsculo, tá? E lá no nosso último parágrafo fala o seguinte: de acordo com as teorias gerais de Estado, diplomacia, relações internacionais e nacionalidade, o território é uma das condições para a existência e o reconhecimento de um país, sendo os outros dois a nação e o Estado. Então, para você ter um país, você precisa também de um Estado com E maiúsculo, que é um governo, tá? Então, essa é a dimensão política de um território. Todo território vai ter aí a sua dimensão política, beleza? A sua parte administrativa. Vamos para a nossa próxima etapa, lá na tela. Depois da dimensão política, nós vamos ter a dimensão cultural. Isso aqui lembrando que é uma recapitulação da aula anterior, tá, pessoal? Então, esses materiais vocês conseguem ver mais profundamente lá no nosso repositório. Da dimensão cultural, quando nos referimos à dimensão cultural de um território, estamos falando sobre o conjunto dos modos de vida das populações humanas que estão inseridas no mesmo. Nesse contexto, podemos destacar desde idiomas nativos de uma determinada região, manifestações religiosas, artísticas, etc., encontradas nos mais diversos locais. Lembrando, pessoal, que... pode voltar para mim? Isso. Lembrando que, quando a gente fala da dimensão cultural de um território, a gente tem que lembrar que as pessoas elas vão ter um idioma, elas vão ter religiões, vão fazer manifestações artísticas, festas. Tudo isso faz parte da manifestação cultural, da dimensão cultural de um território. Mas, entretanto, essa dimensão cultural ela pode sofrer por exemplo, com guerras, com o estabelecimento de novas fronteiras.
Então, tudo isso pode acabar mudando a cultura de uma sociedade. Por exemplo, quando os portugueses vieram para o Brasil, o nosso território era habitado pelos povos indígenas. E a cultura deles acabou se transformando por conta do choque, né, que a gente teve com os europeus. E essa mudança cultural, ela acabou acontecendo de forma abrupta, não foi de maneira de uma maneira tranquila, que as pessoas quiseram, por exemplo, mudar a sua religião porque tinham opção, né? Esse choque ele foi de forma obrigatória. Então, esse choque cultural acabou transformando a cultura indígena, né? Então, hoje a gente tem uma fração, né, do que eram os povos indígenas no Brasil, justamente por conta desse choque de culturas. E uma acabou se prevalecendo perante a outra. Beleza? Vamos lá para a nossa tela mais uma vez. Depois de falar sobre cultura, a gente falou sobre economia, porque todo território tem a sua dimensão econômica. Então, quando falamos sobre as dimensões econômicas do Estado, com E maiúsculo, que é governo, precisamos refletir sobre as relações de poder que envolvem desde a produção e venda de mercadorias até mesmo o melhor gerenciamento de recursos adquiridos por meio dos impostos. Então, essa relação econômica, ela se dá, né, tanto pela produção de mercadorias e pela venda, mas também por a questão da organização, né, que o governo vai fazer mediante ao que ele recebe de impostos, tá? Então a gente paga o imposto vai para o governo e o governo vai administrá-lo. Tudo isso faz parte das dimensões econômicas de um Estado. Lembrando que tudo isso, essa parte econômica, né, ela tem uma grande inspiração lá no mercantilismo do período moderno, onde a gente tinha a balança comercial, que eu comentei com vocês, né, onde é mais valorizado a exportação do que a importação. Então, se a gente tem uma balança comercial onde você exporta muito mais do que você importa, significa que o seu país ele está muito bem financeiramente, porque você está vendendo mais do que você está comprando. Isso é chamado superávit, tá? E quando o país ele está comprando muito mais do que ele está exportando, aí ele está em déficit, tá? Por quê? Porque você está vendendo muito menos e está comprando muita coisa de fora. Isso significa que o seu país normalmente, quando a gente está numa relação, né, da balança comercial, ele está em crise, tá? Então tudo isso faz parte da dimensão econômica de um estado, tá? De um território. Vamos avançar mais um pouquinho na nossa tela. E quais são as dimensões naturais de um território? Agora, para a gente fechar, então a dimensão natural do território está relacionada às características geográficas naturais, que não sofreram intervenção humana de um espaço geográfico. Essas estruturas elas fazem parte das dinâmicas de território, pois em diversas ocasiões as características geológicas e climáticas servem como uma separação natural entre fronteiras. Podemos destacar, por exemplo, a Cordilheira dos Andes, na América do Sul, que serve como fronteira natural entre o Chile e a Argentina. Então, olha só que interessante, uma cadeia de montanhas, ela serve como divisão territorial entre o Chile e a Argentina. Isso tudo faz parte das dimensões naturais de um território. Tudo bem? Então agora a gente vai ver as orientações da atividade 3 e o exemplo que eu vou começar a falar para vocês, o exemplo de resposta. Vamos lá para a nossa tela mais uma vez. Bem, só para fechar esse pedacinho, né? A gente comentou sobre a gestão de território, né? Os setores que administram o território, e aqui em São Paulo, quem faz essa administração do nosso território é o Departamento de Zoneamento Ecológico Econômico do Estado de São Paulo, o ZEE, que está ali embaixo em negrito, tá? Então, é o Zoneamento Ecológico do Estado de São Paulo, o ZEE,
que faz aí a estrutura, né, a gestão do nosso território. Tudo bem? Então, cada estado vai ter aí o seu departamento que vai cuidar dessa gestão territorial e em São Paulo é o ZEE. Agora sim, vamos para as orientações da nossa atividade 3. Vamos lá! Os estudantes devem se dividir em grupos e escolher uma região, se possível local, para fazer uma pesquisa sobre seu contexto socioeconômico, contemplando dados demográficos, histórico de ocupação e existência de patrimônios culturais, materiais e imateriais. Se possível, pesquise, né, informações sobre o clima, o relevo, se existem áreas suscetíveis à erosão, dados sobre a biodiversidade, entre outros. Todas essas informações levantadas irão compor a base de informação territorial. Então, você vai escolher uma região e, baseada aí nessa região que você escolheu, a gente vai separar algumas perguntinhas que vocês podem responder. Que perguntas são essas? Vamos olhar na nossa tela, vamos ver. Vamos para as perguntas. Então, você vai ter a base territorial, né, de informação territorial que você vai preencher e as perguntas são: qual a região que será pesquisada, que você vai escolher, né? Pergunta 2. Qual é o histórico de ocupação da região estudada? Quando essa região começou a ser habitada? Pergunta 3. Quais são as potencialidades e as vulnerabilidades encontradas nessa região do ponto de vista social e econômico? Então, por exemplo, vulnerabilidade, o que essa região tem de ruim? E a potencialidade, o que ela tem de bom, que a gente pode valorizar, né? São coisas boas dessa região. Então você vai lá e separa. E no próximo item, essa região possui patrimônios históricos? Quais são os patrimônios da região que você escolheu? Próxima pergunta. Quais são as condições geológicas e climáticas da região estudada? Então, qual que é o clima? Qual que é a região, a parte geológica, né? Como é que é a parte geológica da região que você está estudando? É uma condição boa, ruim? Depois, qual o contexto histórico da região estudada? Dica! Agora vamos ver aí a primeira parte de um exemplo de como responder à atividade 3. Então, nós temos todas essas perguntas, né, para responder e eu vou começar a responder a atividade 3 com vocês, escolhendo, no caso, uma região fora do estado de São Paulo, tá? Eu resolvi, já que vocês vão estudar o estado de São Paulo, eu resolvi, né, avançar lá para o Rio de Janeiro e falar um pouquinho sobre uma região específica do Rio de Janeiro, tá? Então, vamos lá para a nossa tela mais uma vez. Que região é essa, né, que eu resolvi estudar aqui e mostrar para vocês? É o Morro da Providência, no Rio de Janeiro. O Morro da Providência do Rio de Janeiro é a primeira favela do Brasil. Então, a primeira favela do Brasil surgiu no Rio de Janeiro e é chamada de Morro da Providência. Aqui, pessoal, é bem interessante que essa área é tão antiga, né, que nós temos aqui um mapa do Rio de Janeiro, né, do centro do Rio de Janeiro. É um mapa de 1820. E a área do Morro da Providência é essa que está em azul, piscando aqui na tela. Então, essa é a área do Morro da Providência. E esse é um mapa do centro do Rio de Janeiro no ano de 1820. Olha só que como o Rio de Janeiro, né, é antigo e já foi aí a capital do Brasil. Então, essa é a área do Morro da Providência. E hoje nós temos aqui um mapa mais recente, né? E o Morro da Providência é esta área aqui em azul que está piscando na tela, tá? Então, essa é a área onde se localiza o Morro da Providência, que é a primeira favela do Brasil. Qual que é o contexto, então, histórico aí dessa fazenda, dessa favela, tá? Essa favela, né, o Morro da Providência,
é um morro situado no bairro da Gamboa, na zona central da cidade do Rio de Janeiro. Em suas encostas, localiza-se uma favela com o mesmo nome, destacada por ser a favela mais antiga do Brasil. O povoamento do Morro da Providência iniciou-se efetivamente na década de 1890, por moradores despejados de um cortiço e por soldados que participaram da Guerra de Canudos. Então, olha só, 1890 foi quando o morro começou a ser habitado. Então, aquele mapa de 1820 que a gente viu agorinha, a gente só tinha ali uma região de morros onde a gente não tinha habitações, tá? Então, a partir de 1890, essa região começou a ser habitada por moradores que foram despejados de um cortiço e por soldados que participaram da Guerra de Canudos. Mas, professor, que cortiço é esse aí, né? E o que foi a Guerra de Canudos? Vou responder para vocês. Para isso, a gente precisa entender a questão política do Brasil lá no século XIX e também no início do século XX, que é a política de urbanização e higienização. No final do século XIX e início do século XX, o Brasil passou por inúmeras transformações. Com o crescimento das grandes metrópoles, também surgiram inúmeros problemas. O governo brasileiro, inspirado no desenvolvimento europeu, causado pela Bela Época ou Belle Époque, que a gente falou lá na atividade 1, passou a criar medidas para modernizar as grandes cidades. São Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo, criaram medidas para aumentar avenidas, modernizar os grandes centros e evitar aí a propagação de doenças. Essas medidas acabaram excluindo ainda mais as populações mais pobres que, por muitas vezes, eram expulsas de suas casas, que eram demolidas. Eles não recebiam qualquer indenização por isso e acabaram saindo dos grandes centros para morar nas periferias, formando as primeiras favelas. Então, olha só que interessante. No final do século XIX e começo do século XX, São Paulo e Rio de Janeiro queriam se inspirar no modelo europeu de modernização. Então, eles resolveram ampliar avenidas, ruas, e para isso eles começaram a demolir os cortiços que haviam nas cidades. E as pessoas que moravam nos cortiços acabaram tendo que morar nas periferias. E no caso do Rio de Janeiro, nós temos um cortiço bem antigo que se chamava Cabeça de Porco. Esse cortiço foi demolido e as pessoas do cortiço acabaram migrando e indo para o Morro da Providência. Vamos dar uma olhadinha na nossa tela mais uma vez. O Cabeça de Porco, então, em 1893, a cidade do Rio de Janeiro, né, ela tinha aí um cortiço chamado Cabeça de Porco, fazendo referência a um adorno no portal de entrada do cortiço. Era literalmente uma cabeça de porco, tá, gente? Em madeira, e depois eu acho que ela foi feita também em aço, e ela ficava enfeitando a entrada do cortiço, tá? A população que vivia nos cortiços do Rio de Janeiro, né, encontrava trabalho nas cidades e em São Paulo também, né? E o emprego que eles tinham normalmente eram vendedores de rua, carregadores nos portos, trabalhavam em feiras como carroceiros e também trabalhadores domésticos, tá? E por que a gente tem essa imagem da cabeça de porco com a baratinha ali em cima da cabeça, né? Vamos entender esse conceito. Bem, para adequar o Rio de Janeiro aos moldes, né, da Bela Época, né, aos moldes europeus, né, o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, que era o Cândido Barata Ribeiro, realizou um processo de destruição de inúmeros cortiços, entre eles o Cabeça de Porco. Então, o prefeito do Rio de Janeiro,
ele tinha o nome, né, que era o Cândido Barata Ribeiro. Então o nome dele é Cândido Barata Ribeiro e ele resolveu acabar com o cortiço chamado de cabeça de porco. E esse cortiço, que era muito antigo, acabou sendo demolido em apenas 48 horas. Então, em apenas 48 horas, um verdadeiro exército de funcionários da prefeitura, tendo a colaboração do Corpo de Bombeiros e de funcionários da higiene pública, chefes de polícia e policiais, né, além de sanitaristas e engenheiros, conseguiram aí derrubar aí o cortiço cabeça de porco e impedir que os moradores entrassem naquele espaço, né, para eles conseguirem aí demolir o cortiço, tá? E após a demolição, uma parte dos seus ex-moradores migrou para o Morro da Providência, que ficava próximo ao local, fundando assim as primeiras favelas. E o que aconteceu com o local do cortiço? Aí no local do cortiço, a gente tem a construção de um túnel, tá? Então, nessa imagem aqui, nós temos a construção de um túnel, tá? E esse túnel, é o túnel João Ricardo, né? E ele começou a ser construído em 1919, né? No local do cortiço Cabeça de Porco, e a obra só terminou em 1921. E aqui no próximo mapinha, nós temos o local de onde ficava o cortiço Cabeça de Porco, que fica do lado do Morro da Providência. Então, quando ele foi demolido, as pessoas migraram, né? Foram morar no Morro da Providência. Tá? Então, ali bem no centro, onde está o círculo, nós temos o túnel, né, João Ricardo, que é onde ficava aí o cortiço Cabeça de Porco, tá? Então, olha só que perguntinha interessante para vocês na nossa tela. Qual a relação entre as imagens? Aqui nós temos a imagem do prefeito do Rio de Janeiro, o Cândido Barata Ribeiro, e do lado nós temos uma imagem de uma charge que representa o fim do cortiço Cabeça de Porco. Então, o porco está sendo devorado por uma barata. Conseguiram perceber a relação, né, do Cândido Barata, né, que foi o responsável por destruir o cortiço Cabeça de Porco. Por isso que nós temos uma cabeça de porco, né, sendo devorada aí por uma barata, e a barata está representando aí, no caso, o prefeito do Rio de Janeiro daquela época, tá? Então, vamos para a nossa reflexão para a gente fechar o nosso conteúdo de hoje, tá? Vamos lá, na nossa tela. Na aula de hoje, nós revimos o conteúdo sobre território e suas dimensões políticas, econômicas, culturais e naturais. Após isso, vimos a primeira parte de um exemplo de como responder à atividade 3, fazendo um estudo sobre a primeira favela do Brasil. Perguntinha agora para vocês. Como as políticas higienistas ocorridas no Rio de Janeiro e em São Paulo influenciaram a maneira como vivemos atualmente? Então, pode voltar para mim. Basicamente, a gente viu, né, mais uma vez, as dimensões territoriais, né, como um território ele é dividido, e a gente viu o comecinho da resposta da atividade 3. Como é uma resposta um pouco longa, então agora eu quis mostrar para vocês só o espaço, né, o território que eu decidi estudar e um pouquinho do seu contexto histórico, tá? Que é o Morro da Providência. E na próxima aula eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre o que foi a Guerra de Canudos, que influenciou a criação do Morro da Providência, e qual é a origem da palavra favela, tá? Porque a gente vai chamar de favela do Morro da Providência, e qual que é o contexto dessa palavra favela? A gente vai ver tudo isso na próxima aula, beleza? Então é isso por hoje. Não deixem de avaliar o nosso conteúdo, se possível comente o que você está achando, e na próxima aula a gente avança com o nosso desenvolvimento 2. Eu já deixo para vocês o meu abraço e até a próxima. Tchau, tchau!